Olá, esta é a questão 156 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema será Geometria Plana. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o vídeo aí para que as pessoas interessadas no tema de matemática do Enem 2022 tenham acesso a esses temas. Então vamos lá, a questão não é muito difícil, mas se não prestar atenção acaba caindo aí nas pegadinhas. Então vamos lá, questão 156 diz o seguinte: o professor de artes orientou seus estudantes a realizarem a sequência de atividades. Ao dobrar uma folha de papel no formato de um quadrado, 2 vezes em sequência, ao longo tracejar linhas, conforme ilustrados na figura 1 e na figura 2, para obter o papel dobrado na figura 3. Então aqui na figura 1 tem o quadrado, esse quadrado vai ser dobrado na metade, certo? Aí vai formar essa daqui, vai formar um triângulo, e depois para a figura 3 vai dobrar mais uma vez, formando um triângulo um pouco menor. Aí no caso aí dividiu a folha como se ficasse um X aqui no meio, né, nessa linha pontilhada aqui, certo? Então ficaria dessa forma. Aí continuando, diz o seguinte: em seguida, o papel dobrado na figura 3 considera-se o ponto R, um segmento OM, então é o OM aqui, no meio aqui, certo? Que ele falou, e forma um ângulo de 90 graus aqui também, importante a gente lembrar, sendo M o ponto médio do lado do quadrado original, de modo que o ponto OR, que aí está marcando aqui, OR, é 1/4 de OM, traçando um arco de circunferência de raio medindo 1/2 ou meio OM, do centro no ponto R, obtido pela figura 4. Então tá aqui o desenho, tá vendo? Aí tá, como falou de raio, uma forma circular, certo? Que vai fazer aqui. E aí ele falou que o raio mede meio, tá? Obtendo a figura 4. Por último, recortar o papel ao longo do arco da circunferência e excluir ou retirar a parte que contém o setor circular, obtendo o papel dobrado da figura 5. Então daqui para cá ele faz um corte, tira essa parte aqui e aí fica dessa maneira. E aí ele quer saber o seguinte: após dobrado o papel que resultou na figura 5, a figura plana que os estudantes obterão será, aí tá lá as alternativas, certo? Bom, alguns comentaram na internet que fizeram, cortaram uma parte da prova, fizeram o desenho, fizeram o passo a passo e conseguiram fazer, tá? Mas tem algumas maneiras, se a gente pensar um pouquinho aqui, nem vai precisar fazer muito cálculo, é só a gente analisar a lógica. Eu vou fazer o filme de trás para frente. Então aqui foi feito o corte, que vem desse círculo aqui, tá? E a gente vai perceber o seguinte, que nesta figura aqui, que é a mesma que está lá, a gente tem esse corte aqui desta maneira, certo? Quando passa para cá, então vai formar 2 triângulos iguais a esse. Então a gente vai ter uma parte aqui, certo? Desse círculo, e outra parte aqui, formando 2 círculos aqui. Eu vou fazer um desenho mais ou menos aqui, só para vocês entenderem. E aí no final a gente vai ter 2 partes desse círculo, ou seja, a gente vai ter um segmento em círculo aqui, que vai ser repetido 4 vezes, como se fosse uma flor, alguma coisa assim, que vai formar no meio, porque vai dobrar, Então aqui eu tenho um círculo só, aqui eu tenho 2, no caso eu vou ter 4 semicircunferências, vamos dizer assim, porque semi não, 1/4 da circunferência, Então vai ser a circunferência dividida em 4 pedaços, formando mais ou menos como se fosse uma flor. Eu nem vou me atrever a desenhar essa parte, porque não vai ficar muito legal. E aí nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver que a única alternativa que tem esta representação aí corresponde à alternativa C, que aí a gente vai ter, um pedaço, outro pedaço, outro pedaço e outro pedaço. O círculo está dividido em 4.
4 partes aí, tá bom? Então é isso para a questão 156. Tem a sugestão aí de fazer o desenho do abraço, você vai perceber que vai chegar nisso daí também, tá bom? Um abraço a todos, até!